bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, o podcast onde convidamos pessoas especiais para contar as suas histórias reais. E eu sou Adriana Vicioli, contadora, narradora de histórias e autora de livros. E hoje nós vamos falar sobre o poder transformador da leitura e sobre um clube de psicoleituras, um clube para você chamar de seu. Mas antes, já deixo o convite para você que está nos assistindo a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos. E a nossa convidada de hoje é psicóloga, psicanalista, que tem como missão de vida ajudar as pessoas nas suas relações pessoais e amorosas, que é a base da vida. Além disso, ela também é escritora e tem um clube de leitura. Então, vamos à nossa convidada deste dia, que é a Sibila Malfatti Moser. Prazer receber você aqui no Pode Contar, apesar da distância, hoje está sendo um episódio diferente, gente, porque a Sibila, ela está lá no consultório dela e eu estou aqui no estúdio do Pode Contar. Aliás, acho que ela não está no estúdio, né, Sibila? Hoje eu tô em casa, hoje eu tô em atendimento online, então hoje eu vou ficar em casa. Ah, que legal. Prazer receber você aqui. Eu já entrevistei você uma vez lá nós fizemos uma live, eu não lembro o ano, se já foi o ano passado ou no outro, porque depois da pandemia parece que a gente se perde em tudo, né? Mas acho que foi o ano passado. Foi ano passado. Sabemos que você é mãe, esposa, psicóloga, e ajuda as pessoas nas relações humanas e amorosas, que é a base da vida, que é o que está escrito lá na sua descrição do seu perfil. Mas a gente está aqui para explorar mais, a gente quer saber mais. Então eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre a Sibila mãe, esposa, sem essa roupagem de psicóloga, psicanalista. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. Você sabe que chega um momento da vida que a gente até se pergunta onde está a Sibila, né? Onde que de fato, né? O tempo de trabalho, a dedicação que eu tenho é grande e é profunda, não só pela quantidade de horas que eu trabalho, muitas vezes eu vou até 9 da noite, sábado, às vezes até domingo, mas os meus horários de intervalo também são muito dedicados à leitura, estudo, pesquisa, né? Eu ainda estou aí no finalzinho do meu mestrado, tenho a minha formação no Instituto Brasileiro Unicotiano de Psicanálise, então realmente, que hora que a Sibila aparece? Quando é sábado à noite e tem uma série para assistir, os gatos para brincar em casa, eu vou numa feira de flores, plantas, e aí eu quero comprar todas as plantas. Quando eu viajo, e aí eu não posso deixar de entrar em uma livraria e ficar horas dentro da livraria. Então, eu acho que a Sibila é um pouco essa mesma que se mistura à psicóloga. Não tem como não misturar, né? Fica tudo junto mesmo, né? E você é uma pessoa muito dedicada, como você disse, você sempre está se dedicando aos estudos, à leitura, que é o que nós vamos falar daqui a pouco aqui, que eu quero enfatizar um pouco sobre essa questão da leitura. Mas antes disso, eu queria saber o que levou você a escolher a profissão de psicóloga e psicanalista. Na verdade, já me perguntaram isso muitas vezes, e cada vez eu dou uma resposta diferente, porque não tem uma resposta certa. Eu acho que em cada momento da vida a gente acaba tendo uma ideia sobre o que é essa profissão. Então, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, falou um assunto diferente para mim, eu já quero saber do que se trata. Então, eu me lembro muito bem que na época do vestibular, naquela época clássica, né, do final dos estudos, que não é a época ideal para se começar uma profissão, porque a gente é muito jovem, né? Sim. Mas eu me lembro que eu gostava de muitas coisas. Então, eu prestei vestibular para biologia, para jornalismo e pensei na psicologia. Na época, né, eu já era mãe da minha primeira filha, e aí a psicologia era impossível, porque só existia integral. Falei, bom, então esse sonho vai ter que ficar para talvez.
E Sim. fiz biologia, foi a faculdade que eu passei, fiz, cursei, adorei, gosto muito da parte da biologia, gosto de todas as áreas da biologia, desde a parte de planta, animais, humanos, pesquisa, tudo. Aproveito muito os estudos que eu tive em biologia para psicologia, né? Porque a gente Sim, entende muito sobre química e tudo mais. sim. Jornalismo eu não passei, mas eu adoro escrever, eu adoro essa coisa do criar. Então, isso está dentro de mim também. E mais tarde, só que veio a possibilidade, já depois da minha segunda filha, de, assim, o mundo, né, conspirou, o universo conspirou, e aí eu falei, bom, agora é hora da psicologia. E aí eu entrei. Qual foi os seus maiores desafios no começo da sua carreira como psicóloga? Eu acho que é sempre aquela questão que as pessoas perguntam assim, nossa, mas você vai largar tudo para abrir uma clínica? Né? Porque na época eu trabalhava numa escola e enquanto eu fazia a faculdade, eu tinha certeza, na hora que eu me formar, eu vou abrir a clínica e pronto. Eu não tinha dúvidas, nunca tive essa dúvida. Então eu peguei e fiz isso. Terminou a faculdade, eu saí do meu trabalho e peguei o dinheiro que eu tinha e abri a clínica. Então, assim, eu acho que a dificuldade de fato é o dia a dia. Até aparecer o primeiro paciente, como que eu vou lidar com essas questões práticas que ninguém ensina de como que eu vou organizar a parte financeira, pagar aluguel e tudo mais. Que é a parte realmente que na faculdade ninguém ensina para você. Você tem que aprender de outras formas. E sendo curiosa, eu procurei vários outros cursos de gestão, e gestão financeira, gestão de empresa, e nunca parei de estudar. Mas, assim, dificuldade de fato, eu acho que não teve. Não teve uma dificuldade, assim. O seu grande desafio, né? E acho que de todos é a coragem mesmo, né? Porque igual você disse aí, você já tinha um emprego, você já tinha uma formação em um emprego, e as pessoas achavam que você já estava acomodada, né? Naquele trabalho, e aí você tinha outro sonho, né? E Trocar o certo você, pelo duvidoso, todo mundo fala, não, não vai, não vai, não é e assim. você já Só está que se a bem gente assim. esperar ficar pronto para fazer, isso não existe. Então a vida me ensinou, né? Primeiro eu fui mãe, para depois casar, para depois fazer uma faculdade. Daí, então, assim, não tem ordem. Tem uma regra e não tem uma ordem, é bem isso mesmo. E o que te inspira, Sibila? Olha, eu acho assim, eu vou voltar na curiosidade, porque é uma essência que eu percebi que eu tenho dentro de mim. Depois dos 40 anos, a gente amadurece bastante, então a gente começa a perceber que algumas coisas não têm o valor que parecia ter. E nesse processo, junto com a minha própria análise pessoal, eu percebi que muitas coisas eu podia simplesmente desapegar, mas muitas mesmo. Tantas que no final você acaba pensando assim: puxa, mas então o que sobrou? Qual é o sentido da vida? Porque se isso não importa, se isso da manhã não vai interferir na sua vida, pequenas vaidades da mulher que não levam a nada, que a gente tem ilusões quando tem 20 e poucos anos, adolescente, até depois dos 30, a gente ainda tem algumas ilusões ali que nos perturbam e tiram o chão da gente. E quando a gente chega nesse ponto, dessa maturidade, a gente começa a perceber que as coisas menores, as que estão ali no nosso dia a dia e que a gente nem enxerga mais, que essas é que têm mais valor. Mas assim, é como se eu tivesse um faro, sabe? E nesse faro eu vou buscando sempre alguma coisa que eu ainda não vi. Então eu acho que o que me move é essa curiosidade. Então a cada caso novo, a cada fala nova, e aí eu começo a pensar, não, mas o que que isso significa? Isso eu tenho que pesquisar. Ah, isso eu lembro que eu li em algum lugar. Então eu acho que é essa constante mudança. E isso eu acho que eu posso definir como o que me inspira. Com certeza, e acho que é bem isso mesmo, porque a curiosidade é o que vai mover você a buscar outros estudos ou tudo na vida, né? Perfeito. E Sibila, além de psicóloga, sabemos que você tem uma outra grande paixão na sua vida, né? Que é sobre o que eu quero falar aqui, que é a leitura. Aliás, você já falou que você é uma grande estudiosa, sempre está estudando, mas você tem uma paixão
uma leitura, por um tipo de leitura, que eu queria que você falasse um pouco aí, e aí você vai ter abertura para falar sobre o Clube da Leitura, que nós fazemos parte, e estamos muito felizes de estar no Clube de Leitura, Psicoleituras, o que Jane Austen faria. Então, esse clube, ele surgiu, a ideia desse clube surgiu no final de 2019, quando eu percebi que eu estava fazendo tudo somente ligado à minha profissão. E eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa que fosse minha. Eu tinha que trazer alguma coisa que fosse minha. E pensando em todas essas coisas que eu trago dentro de mim, eu pensei, puxa, é a leitura da Jane Austen, porque sempre fui apaixonada por ela, desde muito nova, eu já gostava das histórias dela, sem saber que eram dela. E aí comecei a pesquisar como que eu poderia trazer isso para um movimento coletivo, como que eu poderia juntar o que era meu, o que era minha paixão, e transmitir isso para as pessoas. E aí eu pensei, bom, então talvez um grupo de mulheres, um clube de leitura, um clube de psicoleituras, por que não? Vamos debater então o papel da mulher na história, no mundo, na vida e atualmente a partir das histórias de Jane Austen. Então, foi onde surgiu essa ideia e junto com ela, vários outros projetos que vieram junto com a pandemia, né? Então, assim, o projeto ele demorou para decolar. Outros projetos que eu tinha também planejado não aconteceram naquele período, mas o Clube de Psicoleituras ele conseguiu vingar. Acho que justamente por ser uma coisa muito particular, né? E aí, claro, foi ao encontro de mulheres que também gostaram, se apaixonaram, quiseram participar, e a gente formou esse grupo tão bonito que a gente tem hoje, que posso adiantar a surpresa? Pode. Então, desse tempo todo, a gente se encontrando, tentando fazer os encontros a cada um mês ou cada 2 meses, aí, devido à dificuldade de cada uma, nós conseguimos fazer um subgrupo dentro do clube, que foi o projeto Escritoras. E nesse projeto Escritoras, nós reunimos aí as pessoas que estavam interessadas, que tinham essa vontade interna também de se expressar, de dizer alguma coisa para o mundo, e a ideia foi criar um livro chamado Novas Histórias para Jane Austen, onde nós iríamos contar para elas nossas histórias do nosso tempo como uma conversa, como uma devolução, uma troca, um presente de volta para Jane Austen, de modo que a gente pudesse também trazer isso para as pessoas hoje. Sim. E esse livro, essa semana, né, o livro físico deve estar chegando, a gente vai organizar o lançamento, mas o lançamento virtual, digital, já foi feito na Amazon, e em 2 dias que a gente conseguiu fazer uma promoção lá na Amazon, a gente já teve uma quantidade de downloads muito boa, várias pessoas se interessaram, e agora é confiar que muitas pessoas aqui na cidade também leiam e gostem e compartilhem das nossas histórias. Estou junto no Novas Histórias para Jane Austen, estou muito feliz. Meu segundo livro. Nossa, eu estou muito ansiosa para chegar ao nosso livro Novas Histórias de Jane Austen e para fazer esse lançamento que nós estamos planejando com muito carinho. Aguardem que vai vir uma novidade bem legal aí. Isso aí, a gente vai organizar a data certinho do lançamento e aí a comunidade vai poder ter a oportunidade de conhecer quem são as escritoras e quais são as suas histórias. Você nos ajudou a escrever este livro, né? Tá junto também nesse projeto com o seu capítulo, mas antes disso você também se lançou como escritora. Você já tem acho que uns 4, 5 livros escritos? Sim, com esses são 5. Eu tenho um que é o da poesia, né? Como que é o nome mesmo? Eu tô com olha aqui, ó. O Coração Epifânico, que é só de poesias, mas ele é uma reunião de poesias, assim, desde a minha adolescência. Então, assim, eu fiz questão de que ele não fosse um livro muito trabalhado, mas que ele fosse uma reunião de tudo aquilo que eu já tinha feito, e mesmo que seja assim, uma coisa amadora, eu queria colocar isso no papel, porque eu queria registrar tudo isso que eu falei sobre maturidade, daquilo tudo que eu deixei para trás. E aí é como se eu tivesse colocado num baú. Ela fala que, né, nessa simplicidade, mas ela é uma grande artista, porque a capa, ela que pintou, você fez essa capa, né? Você pintou uma tela, é isso? A capa é uma tela que eu pintei que está lá na clínica. Então,
Mas assim, é tudo por diversão. A gente. Ah, é uma artista, gente. E aí esse foi o seu primeiro livro, e aí você escreveu outros livros também. Antes desse, eu tenho dois digitais, curtinhos, que estão na Amazon também. E um se chama O Capitalismo Matou o Amor. Então, ele é uma reunião de falas que foram feitas numa palestra, que foi repetida cinco ou sete vezes, já não me lembro mais aqui em Ourinhos. Então, assim, foi uma palestra que fez um sucesso, foi muito bacana. Falei, bom, vou pegar esse material e vou produzir um conteúdo para ficar disponível digitalmente. Depois eu tenho um outro também que fala sobre relacionamento abusivo, né? Por que vivemos relacionamentos abusivos? Que ele é todo voltado já para uma construção da psicanálise, do porquê que isso acontece com as pessoas, de uma maneira também muito simples, curtinha, para leigos. Aí depois veio então de poesia e depois veio este que está aqui também comigo, Ah, é esse que a gente queria que falar. esse aqui é um livro que não é só meu, né? Também é coautoria, são 34 autoras. Foi uma proposta, um convite da Literary Books. Eles me chamaram para fazer um capítulo desse livro. Então, As Donas da Porra Toda, que é um best-seller, ficou 9 semanas como um dos livros mais vendidos, um dos 10 mais Uau, vendidos na época do seu lançamento. Então, é um orgulho, é uma honra beleza. que foi o que me levou esse ano, então, lá para a Bienal do Livro de São Paulo, que foi uma Sim. experiência inesquecível. Foi, né? Eu acompanhei você ali nas redes sociais e a gente via que você estava assim, deslumbrada, né? Parece que abriu um portal mágico, não é, Sibila? Ah, é um ambiente assim que é outro universo, né? Outros escritores, vários momentos de conversa, de sarau, de música, entrevista, é outro universo, é um mundo maravilhoso. Aí você teve até a oportunidade de conhecer o escritor e seu mestre na literatura que te ajuda a escrever, o Marcelino Freire, né? O Marcelino Freire, uma Bacana. criatura gentilíssima, que me acolheu, conversou comigo, pediu um livro, pediu para eu autografar o livro, e é um mestre, realmente, Marcelino é tudo de bom. E nós que fazemos parte do Clube de Psicoleituras, a gente só tem a agradecer por esse trabalho maravilhoso que a Sibila faz, porque, gente, é assim, é indescritível. A última reunião que nós tivemos, que agora nós estamos fazendo a leitura de Clarice Lispector, né, Sibila? E nós fizemos um encontro para discutir alguns capítulos do livro O Livro dos Prazeres ou a Isso, uma aprendizagem ao livro dos prazeres de Clarice Lispector. E, nossa, gente, foi assim indescritível. A gente começou com Jane Austen, com Sim, 5 livros dela. Depois nós fomos para as Irmãs Brontë. A gente fez isso. uma seleção, a gente escolheu um de cada uma das irmãs. Depois a gente foi para Elizabeth Gaskell e depois para Virginia Woolf. E a gente ainda teve 2 sessões que foram só de cinema, né? Que não Teve foi de de livros, cinema. mas foram de cinema, mas eram pautadas no papel da mulher. Sim, E a Clarice agora é o segundo livro que nós estamos, né? é isso mesmo. E esse semestre inteirinho vai ser só Clarice. Então, gente, aguardem que logo vamos ter novidade para vocês, para mostrar o nosso livro. A Sibila já falou que a gente vai fazer um auê com esse livro aqui na cidade, onde a gente puder levar, porque a gente quer que as pessoas conheçam as novas histórias de Jane Austen, né? E que vocês também possam se apaixonar por Jane Austen, como a Sibila fez esse grupo de mulheres se apaixonarem por todo esse tipo de leitura que fala sobre a mulher, né? A sua posição na sociedade. Como ela pensa, como ela sente, como ela é atravessada pelos movimentos machistas, as opressões, o casamento, a maternidade, todas essas questões são pautas para todos os encontros do clube. E o mais apaixonante dessas leituras é que são escritas lá em 1900, né, muito tempo, está muito distante da gente, mas quando você faz a leitura, você percebe que as situações quase são as mesmas, só muda, como se diz aquele ditado, só muda de endereço, né, de pessoas, mas que as situações
perduram por muito tempo, né? E a gente discute o porquê que acontece isso, por que que tem esse pensamento. Então, assim, é muito mágico, é muito transformador, é transformar a vida da mulher que participa com novos pensamentos, novos olhares sobre tudo que acontece à sua volta, observando aquilo no livro, nas obras que a gente lê. O mais interessante da Jane é que lá no comecinho de 1800, ela descrevia a mulher não como submissa, ela descrevia a mulher como uma potência, e que mesmo a sua maneira daquele período, que não era por meio de se colocar contra o homem, não, existiam maneiras, né? Jane Austen, ela foi uma grande feminista, sem saber que era. Né? Ela E é foi uma uma grande feminista feminista. diferente que você ensinou pra gente, né? Uma feminista diferente, porque tem a cultura inglesa, tem a cultura do tempo vitoriano, mas tem esse significado. É possível fazer muito sendo mulher sem ser escandalosa, por exemplo. Não que ser escandalosa seja um problema, mas assim, não existe um único caminho de se ganhar espaços, de ocupar espaços enquanto mulher. Existem muitos caminhos, e um dos caminhos é pela via do silêncio, é pela via das pequenas ações. E essa via das pequenas ações é onde a gente fala aí o comer pelas beiradas. E é uma maneira muito inteligente de agir. E assim, não tem nem o que dizer, o tanto que a gente tem aprendido com todas essas beiradas que ela diz, que ela nos mostra, né, que ela, nas discussões da leitura, e o quanto a gente leva isso para a nossa vida e vai transformando. Então, é isso que é a magia, é a transformação por meio da leitura, né? Não é só ler um livro, é você ler aquele livro e ver a transformação. Crescer e se questionar. Eu Isso. faço isso? Por que eu faço isso? Eu me dou conta de que eu estou fazendo uma coisa que não é o que eu quero fazer. Eu poderia fazer de outra forma. Então, eu acho que por isso que eu falo assim, ela vem nos ajudar a entender por que a gente faz o que a gente faz hoje. É isso mesmo. E alguém de 200 anos atrás fazendo a gente se questionar. E eu sei que o seu tempo está corrido, que daqui 5 minutos você vai ter um atendimento online, né? Você deixaria de uma mensagem para as pessoas? Já que a gente está falando de leitura e de livros, a mensagem que eu gostaria de deixar é que, apesar da pandemia já estar passando e a vida estar voltando ao antigo normal, que a gente pudesse dedicar um tempo para nós mesmos, cada um que esteja assistindo, que possa escolher um livro, por que não, ou alguma outra atividade que seja recolhida para si mesmo, para dentro de si mesmo, sair um pouco da loucura que é a vida lá fora, de sair do automático, da correria, do trânsito, do horário do celular, da rede social, se recolher, descobrir o que é que você gosta, o que é que faz parte de fato da sua essência, e se por um acaso for a leitura, então vem prestigiar a gente no nosso lançamento. Sibila, um beijo, foi um prazer ter você aqui com a gente, viu? Tchau! Tchau! Se a gente quiser aqui, né? Deve dar. Torcemos para que sim. É.
Então vamos lá. Deve ser stop. Pause, stop. Recording stopped. Aí. Recording. Agora é só sair, né? Se você tiver que sair, pode sair que eu vou me virando aqui, tá bom? Você precisa fazer alguma edição aí. Com certeza a gente faz. O que eu tenho que fazer? Porque depois eu desfaço aqui. Pause, stop, deve ser, né?